O chamado País Basco, tecnicamente não é um país. Esse nome se refere a uma região considerada uma comunidade autônoma, que tem seu território na região das fronteiras da Espanha e da França. O povo basco se caracteriza pelo seu forte sentimento nacionalista e por conseguir preservar sua cultura e língua por milhares de anos. Essa região, por muito tempo, vem lutando por sua independência, e vários conflitos armados e políticos foram surgindo como consequência. A origem desse povo é coberta de mistério. Acredita-se que o grupo étnico mais antigo a habitar uma única região na Europa, com relatos datados do começo do século I, escritos pelo geógrafo, historiador e filósofo grego Estrabão. Ele fala sobre um grupo denominado de vascones, que acredita-se que sejam os ancestrais dos bascos. Existem duas teorias para o surgimento dos vascones nessa região. A primeira acredita as transições indo-europeias para a Europa ocorridas em cerca de 2000 a.C., enquanto a segunda avalia a possibilidade do surgimento deles na região desde a existência dos Neandertais. No século I a.C., os romanos chegaram ao território do País Basco sob a liderança do imperador Pompeu. Mas como essa região era considerada pobre e com terras pouco férteis, os romanos tinham pouco interesse nela, o que fez com que a cultura basca pudesse sobreviver e sua língua, o euskara, não fosse substituída pelo latim. Com o fim do Império Romano, a economia dos bascos foi quebrada, pois ela era dependente do comércio com esse império. Seus cidadãos então eram criados guerreiros para servir os povos germânicos de visigodos e francos, que batalhavam entre si, determinando o País Basco como ponto estratégico em sua guerra. Com a formação dos estados de França e Espanha, o território basco ficou dividido entre essas duas nações, com a maior parte de seu território localizado na parte espanhola. Em serviço da coroa espanhola, os bascos eram reconhecidos como hábeis marinheiros. No final do século XIX, foi criado o chamado Partido Nacionalista Basco, que pregava a pureza da raça basca e a maior independência para a região. Com o fim da Guerra Civil Espanhola e o começo da ditadura de Francisco Franco, a cultura e língua bascas foram proibidas, instituições políticas na região abolidas e algumas pessoas perseguidas e mortas. Em 1959, ainda em meio de ditadura, foi criado o chamado Euskadi ta Askatatsuna, um grupo nacionalista revolucionário com influências marxistas e leninistas que tinha como objetivo conseguir a independência do País Basco. O grupo ficou tão forte que foi capaz de assassinar o presidente do atual governo e um possível sucessor de Franco, Luiz Carrero Blanco. A partir daí, intensificou-se o combate contra a ETA. Em 1978, foi criada a nova Constituição Espanhola, que dava o status de comunidade autônoma para o País Basco, mas a ETA ainda achava a Constituição insatisfatória e intensificou seus ataques, matando cerca de 230 pessoas. Ao longo dos anos, a ETA continuou seus ataques, matando inclusive civis. Houveram várias tentativas de negociação de paz, mas sem sucesso. De tempos em tempos, a ETA declarava um cessar-fogo, mas logo retomava suas investidas. Com o passar dos anos, cada vez mais membros da ETA foram presos, enfraquecendo a organização, até que em 2010 ela declarou que cessaria de uma vez por todas suas ações armadas, mas que ainda continuaria a lutar pela completa independência de Basca.